Então, pessoal, bom dia. Vamos aqui para a correção da nossa atividade da semana passada, tá bom? Acompanhar a leitura. Então, vamos lá. Primeira, sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta, certo? Esse 2 aqui é porque, como vocês podem ver, ele considerou o nome de vocês como a primeira pergunta na hora de imprimir. Assim como esse textinho aqui, mas não atrapalha em nada na nossa correção. Então, pessoal, vamos analisar aqui os itens. O item A diz: a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Na verdade, 180 é a soma dos ângulos do triângulo e não do quadrilátero, né? Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Não existe essa possibilidade no caso. Já a letra C diz o seguinte: em um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes, que foi exatamente o que eu falei para vocês. Eles possuem dois pares, ó. Vou marcar aqui um lado e outro lado. Aqui eu tenho um par. E esse par é paralelo, né? E como vocês podem observar, eles também são congruentes. O que seria congruentes com a mesma medida. E são paralelos por quê? Porque não vão se encontrar. Se eu continuar aqui, ó, a reta, em nenhum momento eles vão se encontrar. Assim como esses dois lados aqui. Também são paralelos, não ficou reto, tá, pessoal? Mas eles não vão se encontrar, tá bom? Então o item correto seria o item C, tá bom? Segunda questão. Em um triângulo retângulo, um de seus ângulos mede 60 graus. Qual a medida do terceiro ângulo? Pessoal, se eu estou falando de um triângulo, obviamente eu estou falando de 3 ângulos, não é isso? E na questão, o único valor que eu encontro é 60 graus, né? Na verdade, a partir do momento que eu digo que se trata de um triângulo retângulo, você tem que lembrar de quê? Que se trata de um triângulo na qual um de seus ângulos é um ângulo reto. Por isso, triângulo retângulo. E o ângulo reto, a gente sabe que ele vai medir 90 graus. Então, se ele tem um ângulo reto que mede 90 graus e um dos seus ângulos mede 60, que foi o que a questão disse, ela pergunta a medida do terceiro. Eu já tenho duas medidas. E a gente sabe que o total da soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos resulta em 180 graus. Se eu já tenho 90 e 60, somando esses dois aqui, vai dar igual a quanto? 150, não é isso? 90 mais 60, 150. 150 para completar 180, falta quanto, gente? Que é exatamente a medida desse ângulo aqui, 30 graus. Viram o raciocínio? Tinham duas medidas. Para descobrir a terceira, basta eu lembrar que a soma das três é igual a 180. Agora eu posso somar, ó. 90 mais 60, 150. 150 mais 30 igual a 180. Alternativa D, tá certo? A terceira questão, como eu disse, ó, tá a quarta, mas a gente sabe que é a terceira. Ela diz o seguinte: na ficha a seguir, a letra desconhecida representa um número e as frações são o que? Equivalentes. Determine o número correspondente à letra desconhecida. Essa questão aqui foi uma questão em comum com o questionário do pessoal do nono ano. Então vamos lá. Os meninos do oitavo, vou até lembrar aqui a vocês, são fera, né, em relação a frações equivalentes e um detalhezinho, simplificação de frações, né? Eu acho que vocês lembram, vocês vão lembrar aí. Um detalhe interno que foi dito lá em sala de aula sobre simplificar frações. Nesse caso aqui, pessoal, a questão diz o quê? Que elas são frações equivalentes, não é isso? E quer descobrir o valor dessa letra aqui. Se elas são equivalentes, gente,
Esse número aqui, que é o denominador, que está representado por uma letra, tem que ser um número que, ao fazer a simplificação dessa fração, o resultado seja essa fração que está aqui do lado. Já que elas são equivalentes, né? A questão me diz que elas são equivalentes. Então, você observa numerador e numerador. O que é que foi feito aqui? Uma divisão. Por que foi uma divisão? Porque ele simplificou essa fração e resultou nessa. Se ele disse que era equivalente, né? E a simplificação nada mais é do que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Pessoal, qual seria o número que dividido por 81 resultaria em 9? Tabuada, né? 81 dividido pelo próprio 9. 81 dividido por 9 dá 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Então, eu já sei que o número que eu dividi aqui para fazer a simplificação foi o 9. Consequentemente, embaixo, eu também vou dividir por 9. Mas vou dividir quem? É justamente o que a questão está perguntando, ó. O valor de A. Eu vou pegar o valor de A, dividir por 9 e eu já sei qual é o resultado, ó, 13, certo? Então, como eu faria aqui para encontrar esse valor aqui? Que eu vou dividir por 9 e resultar em 13. Simplesmente, pessoal, aqui eu tenho o que? Uma divisão. Se eu tenho uma divisão, qual a operação inversa dela? É a multiplicação, né? Como eu fiz aqui, ó. 81 dividido por 9 deu 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 igual a 81. Então, para eu encontrar esse número aqui, basta que eu faça o quê? Entre esse 9 e esse 13. Multiplique. Vamos lá. 9 vezes 3, 27. Vai a 2. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. Então, esse número aqui do denominador seria 117. Agora, ó, se eu simplificar e dividir 117 por 9, se eu fizer, vai dar igual a 13. Ok? Então, alternativa A. Questão 4. Perímetro, né? Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira, como mostra a figura abaixo. Rodrigo gastará, no mínimo, quantos metros de tela? Ó, pessoal, essa questão é o seguinte. Tá aí o terreno e ele tem aqui algumas medidas. E ele diz, a questão diz que ele gastou dinheiro para cercar esse terreno com tela, como vocês podem ver, e com um portão, sendo que a medida desse portão equivale a 2 metros. E a pergunta é quantos metros de tela ele vai gastar? Então, é a quantidade que ele usou para cercar menos esses 2 metros, porque os 2 metros não foi de portão, né? Então, como é que eu faria para descobrir quanto ele vai utilizar, quanto ele gastará de tela, né? Vou fazer o que? Somar as medidas do contorno, ou seja, perímetro. Se aqui eu tenho 40 metros, esse comprimento aqui, esse aqui que eu estou passando a caneta, também vai ser 40 metros. E esse aqui, ó, vai ser quanto? Toda essa tela aqui tem essa mesma medida, ó, desse ponto até esse, né? Aí você observa 25 e 2, porque 25 aqui, ó, que inicia bem aqui e vai até aqui, é da tela, não é isso? E os 2 metros do portão. Mas lá na parte de trás, vamos dizer assim, é apenas tela, então eu tenho que considerar tudo. Então é 25 mais 2. Aqui seria 27 metros. Então, para saber quanto ele vai gastar de tela, basta que eu some tudo
com exceção dos 2 metros, porque aqui é do portão. E eu só quero saber a quantidade de tela. Então vamos lá, somar. 40 mais 40 mais 27, mais 27 de novo, não, mais 25, não é isso? Esses dois aqui é do portão. Basta que eu some. 0 e 0, 7 mais 5, 12, vai a 1. 4 mais 1, 5, mais 4, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Então, quantos metros de tela ele vai gastar aqui? 132 metros de tela. Alternativa B, tá certo? Agora vamos aqui para a quinta e última questão. Pessoal, já até escrevi aqui a fórmula. Vamos ler aqui a questão primeiro. Paulo, ao construir sua casa, gostou da planta deste pátio, conforme mostra a figura abaixo. Então, nesse pátio, qual a área correspondente à parte ladrilhada? A parte ladrilhada, pessoal, é apenas essa, ó, que vocês estão vendo aqui uns quadradinhos, né? Que tem uns quadradinhos. Vocês veem que aqui é o pátio, né? Com essa planta. Você verifica que além da parte ladrilhada tem a área da piscina e tem aqui, ó, um vestiário, não é isso? A pergunta é: qual a área correspondente à parte o que? Ladrilhada. Somente essa, ó, que tem os quadradinhos menores. A área da piscina não e a área do vestiário não. Como que eu vou fazer para descobrir? A gente lembra da fórmula para calcular a área de no caso aqui, retângulo. E além desse retângulo maior que eu estou contornando aqui com a caneta, eu tenho a área da piscina, que também é um retângulo, e o vestiário, que também é um retângulo, não é verdade? Então, eu posso calcular 3 áreas aqui nessa figura utilizando essa fórmula. A igual a B vezes H. A área igual a base vezes a altura. Então, como que eu vou fazer para descobrir apenas a ladrilhada? Essa parte aqui que eu estou passando com a caneta, que tem esses quadradinhos menores. Inicialmente, pessoal, eu vou calcular a área total desse retângulo maior, certo? Depois, vou calcular a área apenas da piscina e apenas do vestiário, porque eu tenho as medidas, né, ó, tanto do vestiário como da piscina. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair da área total que eu vou ter encontrado no início, vou subtrair a área da piscina e a área do vestiário. Vamos lá, calcular a área total. Vou colocar aqui a área total, que vai equivaler o quê? A gente já sabe da fórmula. Base vezes altura. Quem seria a base aqui, ó? 18 mais 2, né, ó? Que vai daqui até aqui. Dá igual a 20. Vezes quanto? A altura, que é 10. A área total igual a 20 vezes 10, 200. Agora a área da piscina. Igual. Quem é a base da piscina? Essa medida aqui é igual a essa, né? 8. 8 vezes a altura, que é igual a 5. Então, a área da piscina igual a 8 vezes 5, 40. Só lembrando, pessoal, não é só o número, tá? Se é metro, então é metro quadrado, tá bom? E a área do vestiário? A área do vestiário, colocação V. 2 vezes 6. A área do vestiário igual a 12. Então, 12 metros quadrados. Então, a área ladrilhada, pessoal, vai ser a área total, que é 200, menos a área da piscina, que é 40, que eu encontrei, e a área do vestiário.
Aqui eu posso juntar, ó, 40 mais 12, 52. 200 menos 52 dá igual a... Aqui dá 8. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 1. 148 metros quadrados. Alternativa C. Ok?